Saudações a todos. Vamos aqui continuar com a otimização dos exames radiológicos em contextos clínicos específicos. Então, hoje vamos conversar sobre trauma abdominal fechado. Qual é o melhor exame custo-benefício para o trauma abdominal fechado? O melhor exame custo-benefício é a tomografia computadorizada com contraste venoso. Isto é importante, tem que ser com contraste venoso. A tomografia computadorizada sem contraste venoso, ela é muito pobre, ela revela poucas lesões, né? Você pode deixar de ver lesões graves se você não usar o contraste venoso. Isso porque os órgãos sólidos, que são os órgãos que mais são lesados no trauma abdominal fechado, que são o baço, fígado, pâncreas, rins, eles têm uma característica de que eles têm uma densidade tomográfica que se aproxima bastante da densidade do hematoma. Então, se você tem uma lesão no órgão sólido, se você tem uma laceração, um hematoma intraparenquimatoso ou subcapsular num órgão sólido no abdômen, esse hematoma vai ter a densidade muito semelhante ao parênquima normal do órgão. Então você pode não ver, e frequentemente você não vê essas lesões se você não usar contraste. Quando você usa o contraste, o parênquima normal realça e a área do hematoma não realça, né? A área lesada não realça. Então, a área lesada fica hipodensa, fica escura, e o parênquima normal do órgão sólido ele vai realçar. Então, o uso do contraste venoso vai potencializar essa diferença de densidade, né? Você vai ver como hipodensidade a área de laceração, a área de hematoma intraparenquimatoso, a área de contusão, né? A área de hematoma subcapsular, ela vai ficar hipodensa, porque ela não capta contraste, não realça pelo contraste. Portanto, quando você for fazer a tomografia de um trauma abdominal fechado, ela deve ser feita com contraste venoso. É claro que se você tem uma contraindicação formal ao uso de contraste venoso, aí você não vai usar, né? Mas se não tiver, o ideal é fazer com contraste venoso. Uma outra coisa que o contraste venoso ajuda muito é na presença de detecção do sangramento em atividade, do sangramento ativo, porque esse contraste vai extravasar no local do sangramento, então habitualmente você vai fazer duas fases ou três fases, né? Você pode fazer a fase arterial, a fase portal e uma fase tardia, ou você pode fazer somente a fase portal e uma fase tardia, né? Você pode fazer o pré-contraste, né, a tomografia antes do contraste e depois do contraste, ou você pode fazer diretamente já com o contraste. O importante é que o contraste poderá extravasar principalmente na fase portal e depois na fase tardia, no local do hematoma. Então você vai ver o borramento, o extravasamento de contraste no local da lesão ou adjacente à lesão, e você vai fazer o diagnóstico de que tem uma lesão e que está sangrando ativamente. Essa é uma informação muito importante para a conduta nesses pacientes. Você só vai conseguir isso com a tomografia com contraste venoso. E é importante lembrar que você deve fazer sempre uma fase tardia também nesses pacientes. Por quê? Porque as lesões das vias excretoras renais, né, lesões de cálices renais, de pelve renal, as lesões de ureteres e até a lesão de bexiga, ela só vai ser demonstrada pelo extravasamento de contraste. Portanto, esses essas partes anatômicas, elas, nessa via coletora, via excretora, ela deve estar preenchida por contraste. Isso só acontece na fase tardia, né? Se você não fizer a fase tardia, você vai perder diagnóstico de lesão de pelve renal, de ureter, de bexiga, formação de urinomas
e você pode também perder o extravasamento de contraste ativo, né? Ok? Ultrassom é um bom exame para trauma abdominal fechado? É um bom exame. Você pode usar o ultrassom para ver líquido livre na cavidade, para até detectar algumas lesões mais grosseiras, né, nos órgãos sólidos, mas ele perde também bastante lesão de órgãos sólidos. A tomografia com contraste, sem dúvida, tem uma sensibilidade, uma acurácia muito maior do que qualquer outro exame para diagnosticar as lesões num trauma abdominal fechado. Inclusive trauma de alças, a tomografia é difícil fazer o diagnóstico, mas a tomografia ajuda bastante. Por exemplo, se você tem uma perfuração de alça, no local da perfuração, você habitualmente não vai ter o realce naquele local, né? Você vai ver a alça realçando, uma parte da alça realçando e uma parte da alça, onde tem a perfuração, pode não realçar. E aí você pode detectar. Além disso, você detecta também pneu peritônio, o borramento no mesentério adjacente à perfuração da alça, etc. Ok? Tomografia computadorizada com contraste. Então, essa é uma excelente indicação para avaliar trauma abdominal fechado. Se você fizer tomografia computadorizada sem contraste, você vai perder muitas lesões e até lesões graves. Ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.